Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Minha primeira palavra deve ser de gratidão, meus irmãos, a Deus por me permitir mais uma vez compartilhar sua palavra com seus filhos na Igreja de Jesus Cristo e, em segundo lugar, a família da Igreja Batista Filadélfia pelo convite. Eu quero enviar um fraterno abraço em nome de nossa igreja, a primeira Igreja Batista de Norwalk, aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, e em meu nome pessoal e de minha esposa Roberta, de minhas filhas Lídia, Liz e Sônia, e de todos os que fazem a nossa família. A vocês todos, as nossas saudações cristãs, a toda a igreja, quando eu cito por nome a família pastoral da IBF, pastor Alexandre, Clévia, Bruna e Débora. Neles sintam-se todos abraçados, sintam-se todos beijados em Cristo e sintam-se todos saudados em o nome de Jesus Cristo. Eu orarei para que um dia eu os conheça pessoalmente e possa adorar com vocês aí na zona da mata da minha querida Alagoas. Hoje à noite eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou em meu coração, orando, conversando com seu pastor, através da mídia social. Deus pôs no meu espírito a nítida impressão de que eu deveria falar sobre a Igreja Batista Filadélfia, uma família de fé. E eu vou começar e peço que você abra sua Bíblia, acompanhe, você está acompanhando de casa, eu estou aqui em casa também transmitindo essa mensagem, no Evangelho de João, capítulo 19, versos 26 e 27. E eu quero, queridos, considerar com os irmãos alguns pontos que eu acho fundamentais para a Igreja Batista da Afeição e do Amor Fraternal. Isto é o que é Filadélfia, amor fraternal, afeição em Cristo, afeição fraternal. Então, nosso objetivo é que vocês hoje tenham uma visão correta de sua missão, de seu propósito aqui na Terra, uma missão que começa em São José da Laje. Eu gostaria muito que os irmãos considerassem, antes de qualquer outra coisa, o fato de que vocês foram ajuntados por Deus como igreja para repartirem suas vidas por um bom tempo. E seria bom que vocês entendessem muito bem os pontos de vista uns dos outros, a fim de que vivam em agradável união e comunhão. Antes de irmos aos versos de João capítulo 19, versos 26 e 27, vamos orar juntos? Pai querido, agora nós abrimos a Tua Palavra e sem a instrumentalização do Teu Espírito Santo não podemos compreendê-la, não podemos não podem ser abertos os olhos do nosso coração e da nossa alma para a profundidade da riqueza do que o Senhor tem a nos falar nessa noite através do texto bíblico. Portanto, ao Espírito Santo entregamos nossas vidas, nossas famílias e devotamos a Ti a nossa atenção. Não é porque nós não estamos juntos num salão de cultos, num santuário, num auditório, que nós vamos nos deixar distrair por qualquer coisa que seja ao nosso redor. Levamos os nossos pensamentos cativos a Ti, Deus Pai, e a Ti, Jesus Cristo, nosso intercessor aí nos céus. E Espírito Santo, usa-nos depois de ensinar-nos e nos encher da Tua verdade, do poder das Escrituras Sagradas. É a nossa oração em nome de Jesus e nós todos dizemos juntos amém e amém e amém. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Lon Davidson Almeida, natural de Maceió, do estado de Alagoas. Estou aqui nos Estados Unidos já há um bom tempo, vim por diversas vezes pastorear igrejas americanas. Voltamos para Maceió e aí construímos junto com outros irmãos a Igreja Batista da Comunhão, a qual pastoreamos durante muitos anos e hoje somos dela pastor emérito. E tivemos o privilégio de conhecer muitos irmãos e irmãs de toda a Alagoas que enriqueceram e enriquecem a minha vida sobremodo. Nós estamos aqui e pedimos as suas orações para nós, para nossas famílias e para que Deus possa efetivamente falar nessa noite ao nosso coração juntos. Vamos aos versos bíblicos. João capítulo 19, versos 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus a sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse aos discípulos:
eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para a sua casa. Deus abençoe a sua palavra lida. E, olha, não vou pregar nesse texto, mas também não vou usá-lo como pretexto. Mas ele introduz o que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Como nós aqui, os versos bíblicos nos falam de pessoas que tinham vidas diferentes, de famílias diferentes, faixa etária diferente e que foram colocadas uma na vida da outra, assim como nós fomos colocados uns nas vidas dos outros. Aí está João, o discípulo amado, e Maria, a mãe de Jesus Cristo. De uma maneira muito especial, nós somos todos Joões e Marias. Na hora da morte, é a ele, a João, que Jesus confia sua mãe. E ele tinha irmãos, conforme nós lemos lá em Mateus capítulo 13, verso 55, pelo menos 4 nominados. E irmãs, o que presumimos por ser plural, que eram no mínimo 2. Havia, portanto, 6 pessoas a quem Jesus podia confiar sua mãe. Mas o mestre, como primogênito, transfere a sua responsabilidade após a atestada morte de José, o esposo de Maria e pai terrenal, e a confia a alguém que não é da família. E eis aqui, meu irmão, minha irmã, uma grande e primeira lição muito poderosa neste ato de Jesus Cristo. A cruz cria novos relacionamentos familiares. Pessoas cujas existências nunca se tocariam acabam sendo aproximadas pela pessoa de Jesus Cristo. Na realidade, a igreja também é isso. A Igreja Batista Filadélfia também é isso. Pessoas que deveriam ter vidas completamente diferentes por seu nível cultural, por seu nível econômico, por suas famílias, às vezes por questões de geografia, de naturalidade. Deveriam viver absolutamente distanciadas umas das outras e agora, na igreja, como igreja, passam a repartir uma vida em comum. E a gente deve pensar, o que é uma igreja? Para alguns, é apenas um lugar onde as pessoas vão para que certas coisas religiosas aconteçam. Um prédio, uma instituição, uma denominação. E na realidade, existem muitos tipos de igreja. E esses tipos são o que a Igreja Batista Filadélfia, tenho certeza, não é, nunca quis ser e com a graça de Deus nunca o será. Vamos a eles bem rapidamente. Existe a chamada Igreja Clube. É aquela em que as pessoas vão para um entretenimento espiritual. Eu já ouvi até alguém dizer, eu quando preciso de uma carga espiritual mais forte, vou à igreja tal. Eu quando preciso relaxar, ouvir uma boa música, eu vou para a igreja tal. É como bateria, que quando começa a falhar, vai e faz uma cargazinha rápida e as pessoas vão para entretenimento, na chamada Igreja Clube. Elas não têm compromisso com o programa da igreja. Elas não têm compromisso umas com as outras. Elas estão em mera convivência social baseada numa religião comum. Existe também um outro tipo, meu irmão, minha irmã, chamada a Igreja Associação. As pessoas buscam o bem comum, ajudam-se umas às outras, mas são grupos fechados em si mesmos, sem qualquer compromisso com o mundo, com quem está do lado de fora. Existe também a chamada Igreja Gueto. A Igreja Gueto é aquela de um grupo fechado, que se julga superior a todo mundo. É o grupo que tem mais poder, tem mais autoridade espiritual. Às vezes se vê até na própria faixa que apresenta a igreja, uma faixa que é colocada, pare de sofrer, seus problemas serão resolvidos, venha para cá, nós somos o melhor, o bam. É aquela igreja que está mal-humorada com todo mundo e parece que tem a patente do nome de Cristo. É nós contra o mundo, nós temos a doutrina correta, nós temos a liturgia correta, nós temos todas as coisas e todos os outros estão errados. Se você quiser andar certo com Deus, ande com a gente. É a Igreja Gueto. Uma variação dessa igreja é a que a gente chama de a igreja doente do fígado. É aquele indivíduo que está sempre mal-humorado porque o fígado dói. E quando a dor de fígado é dor horrível, rabugento. A igreja também é assim, doente do fígado. Bola de futebol é ovo do diabo.
Esporte de moço crente é ler a Bíblia. Não, ler a Bíblia não é esporte. Ler a Bíblia é prazerosamente ouvir a voz de Deus quando a gente para meditar, para estudar. Bom esporte é aquele que exercita o físico, seja ele com a bola ou sem a bola, seja ele futebol, voleibol, basquetebol ou qualquer bol. Mas para essas igrejas doentes do fígado, qualquer tipo de diversão para o corpo, isso aí é proibido, é pecado. Televisão é a caixa do diabo. Já ouviu dessa aí? Só deve assistir crente, só deve assistir a culto e estudo bíblico. Não. Crente deve participar e prestar um culto a Deus e deve juntar-se a outros irmãos, não para assistir, mas para aprenderem juntos, conversando, debatendo estudos bíblicos. A gente assiste a televisão passivamente, a gente senta e vê o que está lá e tem muita coisa boa, muita coisa desagradável, tem muita coisa boa na internet, muita coisa desagradável. Mas sabe, o pior muitas vezes é que dentro de uma igreja só, nós encontramos esses vários tipos de igreja. É verdade. As pessoas perdem o rumo, elas não sabem por que se reúnem, elas não têm um conteúdo doutrinário, elas não têm uma experiência profunda da graça de Deus. E quando se perguntam o que é que elas estão fazendo no mundo em inter-relação com a sociedade, elas têm dificuldades em expressar para que elas existem como igreja. Eu repito, tudo o que eu falei, esses 4 tipos de igreja é o que a Igreja Batista Filadélfia não é, eu tenho certeza. Nunca quis ser e com a graça de Deus nunca o será. Então, pastor, continua aí. O que é igreja? O senhor já falou do que não é. Eu definiria a igreja, meu irmão, minha irmã, como um grupo de pessoas que conheceu a graça de Deus na pessoa de Cristo Jesus, creu nele de todo o coração e comprometeu-se com ele, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Acima de tudo, igreja é um grupo de pessoas que tem experiência com Deus. Grupo de pessoas que conheceu a Jesus Cristo, que provou a sua salvação, mas não apenas isso, que agora é um grupo de pessoas que está comprometido com o propósito de Deus em deixar marcas nesse mundo, em deixar marcas em São José da Laje, em deixar marcas em Alagoas, em deixar marcas até onde a igreja possa deixar marcas no mundo inteiro. A Igreja Batista Filadélfia não é um acidente, nunca foi e nunca o será. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, e vocês querem me acompanhar lá? Efésios 1, 4. Você está aí com a sua Bíblia? Por favor, Efésios capítulo 1, versículo 4. Eu estou aqui em Gálatas, Efésios. Queiram me acompanhar. Nós temos uma das passagens mais extraordinárias de Paulo ao falar das origens da igreja. Efésios 1, 4 diz assim: assim como nos escolheu nele, isto é, Deus, assim como Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Oh, aleluia! Quando a Igreja Batista Filadélfia começou, eis aqui uma pergunta interessante, cuja resposta você, como filho de Deus, como filha de Deus, deve saber de cor. A Igreja Batista Filadélfia é parte da igreja terrenal do Senhor Jesus Cristo. E a igreja não começou quando Jesus disse: edificarei a minha igreja, Pedro. A igreja não começou no dia de Pentecostes. Funcionalmente, sim. Mas, idealmente, em termos de ideia, de planejamento, a igreja surge na eternidade, no coração de Deus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. A igreja de Cristo não é um acidente, algo que aconteceu por acaso, porque foi ideia humana. A igreja surge na eternidade, no coração de Deus, e a Igreja Batista Filadélfia, tenha certeza, também não é acidente. Começou na eternidade, no coração de Deus. A igreja não é um acidente, nem surgiu porque Deus ficou sem um povo depois que o povo judeu foi dispersado e precisava de jeito nenhum. No dizer de Paulo em Efésios 1, 4, meu irmão, minha irmã, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. E eu sei que eu estou falando a algumas pessoas que talvez ainda não sejam crentes.
E é para isso que muitas vezes na realidade é para isso que em todas as vezes nós pregamos a graça, o Evangelho de Cristo, para que você faça parte dessa instituição, da igreja que surgiu no coração de Deus na eternidade passada, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E é nesse sentido, queridos, que a igreja é uma instituição fantástica. Nós falamos muito da família, a célula máter da sociedade. E que a família foi a primeira instituição, e foi mesmo. Deus criou Adão, Eva, deu-lhes todas as instruções e eles então passaram a ser o primeiro núcleo familiar, a primeira instituição. A família efetivamente foi criada lá no Éden, mas a família, meu irmão, minha irmã, não existirá na ressurreição. Na ressurreição, disse Jesus, não se casam nem se dão em casamento. Mas a igreja existia na eternidade, no coração de Deus, e quando a história acabar, lá na eternidade futura, a igreja vai continuar a existir. A igreja é a instituição mais fantástica sobre a face da terra. Você que pertence à igreja de Jesus Cristo, você que pertence mais particularmente à parte da igreja de Jesus Cristo, chamada Igreja Batista da Filadélfia, deve ter muita alegria, muito gozo no coração de pertencer a essa instituição tão fantástica, porque antes da criação do mundo, você que é a igreja que é você, a igreja da qual você faz parte, esse grupo de homens e mulheres que experimentaram a Jesus Cristo como Salvador e Senhor e foram aglutinados, aglomerados, foram colocados juntos pelo Espírito Santo. Vocês já existiam no coração de Deus há tanto tempo atrás. A igreja se cristalizou com a ação de Jesus Cristo, e depois que tudo terminar, a igreja vai continuar a existir. A Igreja Batista da Filadélfia é, portanto, um grupo de pessoas como você, que conheceu a Deus na pessoa de Jesus Cristo, comprometeu-se com Deus, suas vidas foram interrelacionadas, foram marcadas por Deus desde a eternidade para um propósito maravilhoso. Então, se você ainda não é um membro da igreja, não demora mais. Se ainda não se batizou, não demora mais. Se ainda está pensando em se aceitar a Cristo ou não aceitar a Cristo, é coisa boa ou ruim, é a melhor coisa do mundo. E fazer parte de uma igreja como a Igreja Batista da Filadélfia é um privilégio que Deus lhe dá nesta vida, porque Ele o chamou, a chamou e chamou a igreja toda para cumprir o seu propósito. Uma segunda verdade que eu quero trazer para você nessa noite, meu querido, minha querida, é: olhe para o estilo de vida da igreja. A igreja é uma comunidade que deve viver em profunda comunhão, koinonia e união. Atos capítulo 2, vamos voltar de Efésios para Atos capítulo 2, versos 42 e 44, meus queridos. E nós vamos ler palavras maravilhosas, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma, cada pessoa havia temor ao Senhor. Não era medo, era temor, reverência, respeito ao Senhor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Agora vamos dar um pulinho de 2 páginas para Atos capítulo 4, versos 31 até o verso 37. Vamos lá? Atos 4, 31 a 37. Tendo eles orado, a igreja, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Perceberam como Paulo é tão sucinto? Você está aí. E você deve submeter-se ao Espírito Santo para dele ser cheio, para cumprir o propósito maior da existência da sua vida e da igreja. Conhecer a Deus, gozar de sua companhia e então testificar do poder do Evangelho, do amor de Cristo. E então, vamos continuar lendo, verso 31. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Unidade, união. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Verso 32. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante
graça. Verso 33. Continuamos em Atos 4, verso 33. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Verso 34. E depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Verso 35. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Meus irmãos, minhas irmãs, a Igreja Batista da Filadélfia, é sua família de fé. E a primeira vez, se você continua lendo o capítulo 4, versos 38 em diante, a primeira vez que alguém quebrou a unidade, que tentou aparecer, que tentou a proeminência, que quis se sobrepor a outros, o casal de nome Ananias e Safira, a punição foi a morte. Deus tem um carinho muito grande, como a gente conversa no nosso nordestês. Deus tem um xodó pela união da igreja. Ele aprecia, tanto que Jesus Cristo disse que se vocês estiverem unidos uns com os outros, o mundo conhecerá que vocês são meus. Uma terceira coisa, saindo do estilo de vida que deve permear tudo na Igreja Batista Filadélfia, uma comunidade que vive em unidade, em união, em comunhão, no amor de Deus. A igreja é uma comunidade que deve acolher pessoas. Se a gente está definindo uma igreja, a igreja é aquele grupo de pessoas escolhidos por Deus, aglutinados, aglomerados pelo sacrifício de Jesus, energizados pelo Espírito Santo, tem como seu estilo de vida uma vida de comunhão, de unidade, de amor. E uma terceira grande verdade é essa: a igreja é uma comunidade que deve acolher pessoas. Eu me lembro, isso também é verídico, de uma prostituta que se converteu e começou a frequentar uma igreja. E as senhoras da igreja procuraram o pastor e disseram: pastor, a presença dessa mulher aqui em nosso meio é um insulto à nossa dignidade. E se ela continuar a frequentar a nossa igreja, nós vamos para outra igreja. E o pastor foi falar com a mulher e ela disse o seguinte: pastor, se a igreja me rejeita, quem é que me aceita? Se a igreja me rejeita, quem é que me aceita? Meus queridos, nós não podemos transformar a igreja num clube social de acordo com o nosso nível econômico, educacional, cultural, moral ou os nossos pontos de vista. Na igreja não há distinção de pessoas. Por vezes nós queremos que a igreja seja um polo para atrair todas as boas pessoas de São José da Laje, todas as boas pessoas, e nos esquecemos das palavras de Jesus: os sãos não necessitam de médico. Se as pessoas desajustadas, com problemas, em crise, com um padrão moral que nós reprovamos, com uma conduta moral que não concordamos, se essas pessoas não se sentem atraídas pela igreja, é porque a igreja está sendo mais uma censora do que uma mão amiga. Está sendo mais um templo ornamentado do que o poço de Siloé, lugar de misericórdia. O que é marcante no ministério de Jesus é que, apesar de ele ter um caráter totalmente santo, e a Bíblia pede que sejamos santos como ele é santo, a Bíblia pede que a igreja seja sem mácula, assim, como uma noiva que não tem vergonha, não tem marcas, não tem pontos que possam causar embaraço ao Senhor Jesus, o noivo. Mas o que é marcante é que, apesar de que Jesus tinha esse caráter totalmente santo, ele era uma pessoa para quem todos os desajustados, todos os pecadores acorriam, porque sabiam que, apesar do seu caráter, ele tinha sempre uma palavra de amor. Mas o que eu gostaria que os irmãos gravassem muito bem é que a igreja é a família de Deus. E se eu tivesse tempo, eu iria levá-los para genealogia
e vocês perceberem que na árvore genealógica de Jesus havia lugar para prostitutas, havia lugar para estrangeiros, havia lugar para vidas falidas, havia lugar para gente disfuncional, porque na família de Jesus há lugar para todos os tipos de pessoas. Eles vêm e com um ato de amor nós os apresentamos a Jesus e Jesus começa a transformar as suas vidas. Gravem bastante isso. A Igreja Batista Filadélfia é a família de Deus aí em São José da Laje. O texto que nós lemos lá em João nos mostra isso. Começamos com ele, João 19, versos 26 e 27. A cruz cria uma nova família. Como eu já lhe disse, a Jesus não confiou sua mãe aos irmãos, mas confiou a João, que era alguém em quem ele confiava, a quem ele amava. E nós precisamos nos ver como uma família. Eu costumo dizer que eu me converti primeiro à igreja e depois a Cristo. Como é que é isso, pastor Lon? Eu não entendi nada do que o pastor pregava quando eu cheguei na igreja pela primeira vez aos 8 dias de idade. Não foram 8 anos, não. 8 dias de idade eu fui levado à igreja por meus pais, que já eram membros da Igreja Batista Betel. E é claro, aos 8 dias de nascido, mas eu cresci na igreja. Eu continuei assim. Não entendia muita coisa. Até os 12 anos, quando eu entreguei minha vida a Cristo, numa cruzada evangelística, no antigo Clube Fênix Alagoano, na Avenida da Paz, ali na Avenida Beira-Mar da praia de Maceió. E até então eu não entendia da teologia, eu creio que também ainda hoje eu não entendo a teologia tão complexa, mas há pessoas entre nós, eu sei, e talvez eu esteja me referindo a você, que não compreende tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu ensino, tudo aquilo que o pastor Alexandre ensina, não compreende a maior parte do que eu não compreendia a maior parte do que o pastor pregava, mas sabe o que é que eu entendia? O povo. Eu vi a alegria do povo, a união das famílias. E foi vendo o povo da Igreja Batista Betel em ação, quando eu tinha 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, que eu entendi o Evangelho. Mas eu entendi primeiro isso. Esse é o lugar que eu preciso, esse é o lugar onde eu quero estar, porque aqui as pessoas me amam, aqui as pessoas me aceitam, aqui todo mundo me ajuda. E aí então, num determinado ponto, numa cruzada evangelística, o Evangelho me foi contado de maneira convincente, eu abri meu coração, aceitei a Jesus, fui batizado logo depois de alguns meses e jamais saí da igreja, porque tive a felicidade de estar numa igreja como eu tenho certeza a Igreja Batista Filadélfia procura ser, uma igreja que acolhe, uma igreja que abençoa, uma igreja que ama, uma igreja que unida faz com que nós tenhamos individualmente um pouco mais do que teríamos se não tivéssemos os nossos irmãos e irmãs. Quando a igreja é uma família num mundo como esse, de confusões, de divisões, de amargura, de gente machucada, desajustada, as pessoas se sentem bem na igreja. Isso é um desafio para a Igreja Batista Filadélfia, é um desafio para cada igreja. Será que as pessoas, quando chegam ao nosso rincão, à nossa igreja, elas se sentem bem? Elas são acolhidas, elas são amadas, elas são bem recebidas? Valorizar mais laços pessoais do que até instituição, valorizar mais relacionamento do que os nossos princípios legalistas, ou como está vestido, ou como isso, ou como aquilo. Por vezes nós pensamos no prédio, nos programas, mas não pensamos nas pessoas. Eu fico muito receoso quando eu vejo um líder cristão, um pastor, um diácono, uma liderança de igreja dizer assim: eu não sirvo aos homens, eu sirvo a Deus. Não, não é bem assim não. Nós servimos aos homens, porque Deus na cabeça de muitos é um conceito bem abstrato, mas o Senhor Jesus não disse que Ele está no templo. Ele disse: quando fizerdes a um desses pequeninos, a mim o fizestes. É quando ajudamos um preso, é quando ajudamos um carente, uma viúva, um órfão, um desajustado. Jesus está nos que sofrem, Jesus está nos que foram marginalizados, Jesus está naqueles que efetivamente precisam da libertação que só o Evangelho pode trazer, meus irmãos. Até os cânticos devem nos aproximar de Deus sem nos afastar dos homens.
Esse é o nosso desafio. O texto de Mateus, capítulo 25, versos 31 a 46, eu não vou ler o texto todo, mas você deve anotar aí e ler depois, é muito claro. Mateus 25, 31 a 46, que se queremos servir a Deus, não vamos servir com palavras, mas o serviremos no serviço ao próximo e ao irmão. É Jesus Cristo dizendo, porque eu tive fome e desse-me de comer, tive sede e desse-me de beber, estive nu e me vestistes, estava preso e fostes ver-me, enfermo e fostes visitar-me. E eles vão perguntar, mas Senhor, quando foi que nós te vimos nessas condições, nessas situações? Todas as vezes que um nosso semelhante está numa dessas condições e nós o acolhemos em nome de Jesus, nós estamos fazendo como a Jesus, porque a imagem e semelhança de Deus, a imago Dei, está impressa na vida que está na pior sarjeta de emoções e de comportamentos, porque a graça de Deus pode transformar, pode abençoar, pode regenerar qualquer ser humano, sem distinção, sem qualquer limitação. E meu irmão, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, estou aqui 1 Coríntios 12, 7, nós lemos o seguinte, acompanha aí se você já abriu sua Bíblia. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Anota ao lado desse verso, até os dons do Espírito Santo foram dados aos filhos e filhas de Deus, visando um benefício comum. Eu sei, você sabe que a vida cristã é individual. Eu não posso viver a fé da minha esposa, nem você pode viver a fé do seu irmão, da sua irmã, do seu parente, de quem você ama muito. Eu não posso viver a fé das minhas filhas, nem eles podem viver a minha. Mas a vida cristã é individual, mas ela não é individualista. Nós somos chamados para viver em grupo e em união, para vivermos em família. Agora vamos ao fim. No mundo, prevalece, na cultura brasileira a gente tem essa expressão, a lei de Gerson. Levar vantagem em tudo. Mas na igreja deve prevalecer a lei do amor. Cada um de nós deve saber, eu fui salvo por Jesus Cristo, colocado dentro da família de Deus, recebi irmãos que valem tanto aos olhos de Deus quanto eu. Cristo também morreu por eles. Eu tenho que conseguir enxergar no meu irmão a face de Cristo. E eu tenho que ser para o meu irmão a face de Cristo. Que coisa linda, mas que responsabilidade tremenda. Um crítico muito forte do cristianismo e do conceito de igreja fez duas observações muito duras, mas muito verdadeiras sobre a igreja de Jesus Cristo. Primeiro, ele disse que a igreja é o único exército do mundo que atira nos seus próprios soldados. Não se faz isso, não é? Como é que nós, como exército do Senhor, batalhando uma guerra pelas almas dos homens contra Satanás, vamos trocar chumbo uns com os outros? E quando eu falo trocar chumbo, é trocar críticas, é fofoca, como esporte desgraçado, é rumores, boatos, mesquinharias, é todo tipo de obra da carne, sutilmente levada a cabo dentro do ambiente igreja, que faz com que quem está fora pense que efetivamente a igreja é o único exército do mundo onde os soldados atiram nos seus próprios companheiros durante a batalha. E isso nós temos que corrigir. União não sempre pressupõe unidade, sempre pressupõe estando juntos, visando um alvo comum e visando também um inimigo comum. Satanás é o nosso inimigo. Não seja aliado dele dentro da igreja e não seja também um Satanás, um demônio dentro da igreja. Procure o seu pastor, se você tem fraquezas nesse ponto, procure fazer alguma coisa para não ser um instrumento nas mãos do inimigo, para se tornar
um dos que atiram nos próprios irmãos dentro da igreja. O segundo comentário daquele crítico horrível é de que a igreja é o único exército do mundo que abandona seus feridos para morrer. Tem problema? Corta. Caiu em pecado? Corta. Bota para fora. Livra. Disciplina. Está dando muito trabalho. Mas infelizmente, queridos, essas duas observações que são chocantes, elas são muito pertinentes, elas são verdadeiras. O ministério de reconciliação, começado por Jesus e aperfeiçoado e dirigido pelo Espírito Santo, como sendo o homem da justiça, do juízo e do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e ajudando os homens a confessarem a Cristo como Salvador, é um ministério parecido com o que nós devemos exercer com relação aos nossos irmãos quando caem. A Jesus Cristo, lá em Mateus, faz observações o que deve fazer quando o irmão pecar, quando o irmão... Mas, meu irmão, a lei do amor imperando, a gente está ali apoiando, olhando-nos uns aos outros com amor, sem sermos vigias ou xerifes de vida espiritual de ninguém. Mas nós não podemos deixar ninguém para trás. Nós não podemos deixar os nossos feridos para trás. Nós somos a família de Deus, não desistimos de ninguém. E devemos viver como família. E nessa noite, meu irmão, nós devemos pensar nisso, minha irmã. Será que eu tenho um relacionamento tumultuoso com alguém na Igreja Batista Filadélfia? Será que há alguém aqui na IBF com quem eu estou brigado? Há alguém aqui a quem eu não posso olhar nos olhos e chamar de meu irmão, minha irmã e abraçar? Há alguém aqui a quem eu não posso estender a mão para cumprimentar com alegria, com gozo no coração? Se há, acerte-se com seu irmão, acerte-se com sua irmã. A unidade necessita desse acerto. Para viverem em união, os membros e congregados da Igreja Batista Filadélfia devem cuidar-se uns dos outros no amor de Deus. Nós somos uma família. E Jesus Cristo já disse, uma casa dividida, nas próprias palavras de Jesus, não subsiste, não se mantém em pé. Para que uma casa subsista, é necessário que haja união. Para que a IBF subsista forte, altaneira, como mensageira de algo completamente diferente, revolucionário e abençoador para a cidade de São José da Laje, é preciso que vocês vivam em amor. Eclesiastes diz, o sábio Salomão lá diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. É você, o seu irmão e o Senhor. Esse é o cordão de 3 dobras da igreja, essa paráfrase de Eclesiastes que tem a ver com casamento. Mas se a igreja também é comparada pelo Senhor ao matrimônio, nós podemos fazer essa analogia. É você, o seu irmão e Deus. É esse cordão de 3 dobras que não se quebra. E se a igreja é formada de múltiplos cordões de 3 dobras, é uma igreja forte, é uma igreja vibrante, unida, que chama a atenção do mundo e as pessoas de fora querem fazer parte, porque é isso que elas buscam, um lugar de paz, de unidade, de união, de bênção, de gozo, de alegria, de paz, de paciência, de bondade, de benignidade, de mansidão, de controle pessoal. São lugares que são oásis de bênção, poços de Siloé, lugares de misericórdia, de graça e de verdade. Sim, Igreja Batista Filadélfia, tenham programas e tenham muitos deles, tenham atividades, sim, tenham princípios, sim, mas não se esqueçam de que por todo o Novo Testamento a ênfase está nos relacionamentos. Eclesia, assembleia, relacionamentos. Cristianismo não é religião, é relacionamento no seu sentido vertical, por meio do único caminho, da única verdade, da única vida, reconciliados com o Pai, e no sentido horizontal, cabe a você observar os grandes mandamentos que o Senhor Jesus nos diz. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Sim, nós somos uma família e devemos viver como uma família, a família de Deus. Por isso não nos esqueçamos, e eu aqui me despeço. Igreja Batista Filadélfia, vocês são uma família de fé. Você pode dizer agora, Igreja Batista Filadélfia, a minha família de fé. Que Deus os ajude, os abençoe, e eu termino como Paulo,
quer eu esteja perto ou longe, que eu ouça falar de vocês e que vocês são uma bênção para o Evangelho, que vocês estão levando a sã doutrina e evangelizando e sendo missionários e sendo bênçãos enquanto são abençoados. Meus irmãos, muito obrigado, pastor Alexandre, um beijo grande a toda a igreja, um abraço fraterno e até a próxima vez, se Deus permitir, pessoalmente. Um beijo grande, Deus abençoe a todos.